Olá, boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com o Senhor nesta noite, nesses próximos 45 minutos. Eu quero orar então por vocês, quero orar com vocês, iniciando esse tempo com Deus aqui nesta noite, e pedindo que o Senhor realmente possa falar ao nosso coração, já que hoje nós vamos falar sobre um tema que é a vida abundante com o Senhor. Então, fique conosco nesses próximos minutos, eu quero compartilhar com você esta palavra, quero orar. Pai bendito, Deus, te damos graça por mais esse tempo, esse momento de podermos entrar juntos aqui com os meus irmãos, compartilhando, Senhor, esse tempo da Tua palavra, trazendo uma palavra do Teu coração para os meus irmãos, que o Senhor possa falar com cada um de nós através desta palavra, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te convidamos a estar conosco aqui, que o Senhor fale conosco, fale com aquele amigo, com aquele irmão que está aí do outro lado, precisando de uma palavra do Senhor, que sejamos canais do Senhor para falar aos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Hoje, como eu disse a você, nós vamos falar sobre um tema também relevante para a nossa vida, que é a viver uma vida abundante. É aquilo que Deus espera de nós, é aquilo que o Senhor, o nosso Deus, espera de cada um de nós, É fato que Deus ele está interessado em tudo que nós fazemos, Deus ele quer que nós cresçamos nele, Deus quer que nós realmente tenhamos essa vida abundante que o seu Filho Jesus Cristo veio trazer para cada um de nós, e a gente pode perguntar para você assim: você tem vivido uma vida abundante? A sua vida tem sido uma vida abundante diante de Deus? Ou você tem vivido uma vida mesquinha, medíocre, aquela vida sempre capenga, hoje tá legal, amanhã nem tanto, ontem estava bom, mas anteontem nem tanto? Como é que você tem vivido essa vida com o Senhor? Você que se diz cristão, você que se diz crente, você que faz parte de uma igreja, Como é que você tem vivido a sua vida com Deus? Jesus nos chamou para vivermos uma vida abundante. E eu quero compartilhar com você nesta noite acerca desse tema, indo no Evangelho de João, nosso livro que nós temos nesse tempo explorado bastante, que é o Evangelho de João. Hoje, basicamente, nós vamos ficar aqui no Evangelho de João novamente para ver a vida abundante que o Senhor nos convida a ter nele, tá bom? Então, eu começo perguntando a você, uma coisa que a gente já respondeu em um tempo, em um devocional passado, mas eu quero fazer novamente essa pergunta a você. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Por que Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar? E por que Deus deu o seu Filho Jesus para vir ao mundo? Então, você já deve saber isso lá em João capítulo 3. João capítulo 3 e versículo 16, ele nos mostra com clareza acerca da razão pela qual o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por que Deus enviou o seu único Filho ao mundo? Porque é muito claro, Porque ele amou ao mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, que ele deu o seu Filho, ele enviou o seu Filho como um primeiro grande missionário para vir a este mundo perdido, nos dá vida, nos dá salvação, nos dá vida eterna, e nos dá uma vida que é maravilhosa, que ele mesmo, Jesus, chamou de vida abundante, Então, a gente pode perguntar, qual é o resultado da vida de Jesus, da vinda de Jesus às nossas vidas? Qual é o resultado? O que Jesus traz para nós realmente como resultado
de ele nascer de novo. Nós falamos esses dias acerca do novo nascimento, né, de nascer da água e do Espírito. Qual é o resultado que isso traz para nós? E eu quero convidar você aí ao capítulo 10 de João, e versículo 10. Capítulo 10 e versículo 10 de João. E você vai saber exatamente isso. 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, qual é o resultado da vinda de Jesus para o nosso coração? Qual é o resultado da vinda de Jesus para a nossa vida? Né? Ele mesmo responde: o ladrão. Quem é o ladrão? É o diabo, é o nosso adversário, o nosso inimigo. Ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Logo, o resultado da vinda de Jesus para nossas vidas é uma vida abundante. É a vida abundante de Deus em nós. Foi para isso que ele nos resgatou. Foi para isso que ele veio. É isso que ele deseja fazer com cada um de nós. E nós possamos viver uma vida abundante do jeito que ele deseja que nós vivamos. Tá bom? E aí então eu faço uma outra pergunta a você. Ver se você consegue resolver. Você está anotando aí essas perguntas no seu caderninho, você está aí com sua caneta, com seu lápis, escrevendo essas perguntas e respondendo, anotando os textos bíblicos e respondendo isso aí para você depois, até servir como base para você ter um tempo devocional em cima também desses nossos estudos. Então eu quero fazer uma outra pergunta, né? O que Jesus espera de nós para que nós tenhamos de fato essa vida abundante? O que Jesus espera? O que nós precisamos fazer? O que ele espera que nós façamos, né? Ou como ele espera que nós possamos estar para viver essa vida abundante que ele quer dar a cada um de nós. E eu abra aí sua Bíblia agora, volte um pouquinho para João 8, João capítulo 8 e versículo 11. João 8 e 11. Respondeu ela, Jesus está falando aqui com aquela mulher adúltera, né? E ela então responde aqui no final, e ela diz: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Mas aqui ele faz uma recomendação: vai e não peques mais. Né? Vai e não peques mais. Ora, o que Jesus espera de nós quando nós recebemos a Ele como Salvador? O que Ele está esperando que a gente faça? Que a gente viva não mais uma vida na prática do pecado. Não é? Foi isso que o Senhor, é isso que o Senhor espera de nós. Não é? A gente precisa lembrar de um versículo que nós lemos agora, esses poucos dias atrás, em 1 João capítulo 3, que ele fala que todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, se nós vivemos pecando, nós não temos a consciência de Deus. Nós não recebemos Jesus ainda como nosso Salvador. Eu disse ontem, o pecado, ele pode até acontecer na nossa vida, e certamente acontece, porque nós somos pecadores, mas nós não podemos estar vivendo uma vida de prática do pecado. Vivermos praticando, gostando, querendo essa vida de pecado. Não, nós que nascemos de novo, Jesus espera que nós vivamos uma vida diferente. E não vivamos mais na prática do pecado. Amém? É isso que ele espera de nós. E quando nós agimos dessa maneira, nós podemos desfrutar da vida abundante que ele traz para cada um de nós. Ok? Muito bem. Uma outra perguntinha, então, se faz necessário. Quem é que pode libertar o homem do poder do pecado? Quem é que pode libertar o homem do poder do pecado? Ainda no capítulo 8, versículo 32 até o 36, tá? Capítulo 8, versículo 32 a 36.
Quem é que pode libertar o homem do poder do pecado? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um texto que o presidente da República usou desde a sua campanha, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu pergunto novamente a você: quem é que pode, de fato, nos libertar da escravidão do pecado? Apenas Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a verdade que liberta. E nós encontramos acerca dele nesta palavra, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando nós nos encontramos com esse Jesus, quando nós nos encontramos com a verdade, como ele diz aqui, quando nós conhecemos a verdade, não apenas no intelecto, mas também e especialmente no nosso coração, nós certamente vamos ser libertos de toda a prática do pecado, de toda a escravidão que o pecado coloca sobre nós, ok? Então, só Jesus pode nos libertar da prática do pecado, pode nos conduzir a uma vida abundante com o Senhor, né? Muito bem, então a gente pode perguntar: o que devemos fazer em relação à palavra de Deus, já que a gente está vendo que a gente precisa dela para poder conhecer a Jesus, conhecer essa verdade, caminhar sobre ela? O que nós precisamos fazer, ou o que nós devemos fazer em relação à palavra de Deus, não é? Vamos voltar um pouquinho para João capítulo 2. João capítulo 2 e versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Qual é a resposta? Simples, não é? A Bíblia é muito clara, ela é muito simples, ela é de fácil entendimento, a gente só precisa compreender aquilo que ela está nos ensinando. E João está dizendo aqui que o que aconteceu com eles? Eles creram na Escritura e na palavra de Jesus. O que nós precisamos fazer com relação à palavra de Deus? Crer nela. Se nós não cremos nas Escrituras, se nós não a conhecermos e não crermos nas Escrituras, não praticarmos essa Escritura, não praticarmos a palavra de Deus, isso não vai mudar a nossa vida. Isso não vai nos fazer viver uma vida abundante. Nós vamos sempre continuar vivendo a vida medíocre que a gente vive. Mas Jesus nos chamou para uma vida abundante. E essa vida abundante está na palavra de Deus, né? Eu quero compartilhar outro texto com você que fala sobre isso também em João 8:31, tá? João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ok? Você já creu nele? Então imagina agora que você é uma dessas pessoas. Disse, pois, Jesus a você que já creu nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ah, você já creu? Ótimo, maravilha, isso é excelente. E eu quero entender que você já sabe que crer tem tudo a ver com receber, né? João diz: mas a todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, mas o que acontece? Jesus agora está ensinando, está falando a todos aqueles que creram. Ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, o que nós precisamos fazer com relação à palavra de Deus? Permanecer nesta palavra. Permanecer nas Escrituras Sagradas. Isso fala de constância, isso fala de dia por dia.
Eu não entendo quantas vezes a gente encontra alguém, e aí, às vezes eu encontro amigos meus de muito tempo atrás, né, da época de escola, da época de ensino médio, né, quando eu estudei era segundo grau, né, da época de quartel, e aí eles perguntam assim para mim: Elionildo, tu ainda é crente? Por que será que eles perguntam isso? Porque muitas pessoas, elas olham para a vida de outras pessoas e um dia ela é crente, outro dia ela não é. Um dia ela está com Jesus, outro dia ela não está. Um dia ela está na igreja, outro dia está no mundo. Mas nós não podemos ser assim. A Bíblia diz que nós precisamos permanecer nas Escrituras. Permanecer. Se eu desejo ter uma vida abundante com o Senhor, eu preciso permanecer nessa palavra, nas Escrituras Sagradas. Você permanece na palavra de Deus? Você tem permanecido firme nas Escrituras Sagradas? Você está crescendo aí onde o Senhor te plantou, na sua igreja? Você frutifica no lugar onde você foi plantado? Não é? Então é muito importante isso, permanecer, né? Eu estou com saudade de falar para você assim, fale para o irmão que está do seu lado aí, permaneça nas Escrituras, permaneça na palavra de Deus, fale para ele aí, permaneça na palavra de Deus, tá bem? Então isso é importante para que nós possamos viver a vida abundante de Deus nas nossas vidas, ok? E aí, a gente chega à seguinte pergunta: que promessa pertence a quem crê em Jesus? Qual é a promessa que nós temos quando nós cremos em Jesus? Né? A gente sabe que a palavra de Deus, ela é instrumento transformador. É através dela que nós conhecemos a Cristo. Não é? Então, logo a gente pode se perguntar, quais são as promessas que nós temos na palavra de Deus que pertencem a quem crê em Jesus? Né? João 14, 12. João capítulo 14. Versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, qual é a promessa maravilhosa que nós temos aqui, que o Senhor nos deixa para nós nessa noite aqui? Tudo quanto pedirmos, Ele fará. Se nós estivermos alinhados à sua vontade, se nós estivermos alinhados àquilo que Ele deseja para a nossa vida, se nós estivermos vivendo de acordo com a sua vontade, Ele tem o maior prazer de responder às nossas orações, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Amém? Então, querido, eu te convido a viver uma vida abundante que Deus tem para a sua vida. Não seja aquele crente que um dia está com o Senhor, no outro dia não está. Que um dia está alegre, saltitante, falando de Jesus, maravilha. No outro dia está completamente diferente, né? Achando que Deus não faz nada, achando que a vida não presta, achando que não deveria, que a sua vida é um erro, que não deveria ter nascido. Não, não faça isso. Você nasceu, você foi criado, Deus te trouxe à existência, mas o Senhor se revelou a você para você poder viver uma vida abundante do Senhor nesse tempo. Amém? Então, eu quero dizer para você que Jesus tem uma vida abundante para você. Jesus tem uma vida abundante para que você possa caminhar sobre ela. Né? Deixe que Ele governe o seu barco. Deixe que Ele tome o leme da sua vida. Né? E então você viverá toda esta vida de forma abundante. A vida abundante de Deus para você. É isso que eu desejo, é isso que eu espero. Ande sobre a palavra de Deus. Ande de acordo com a palavra de Deus. Torne essa palavra, como ela mesma diz, luz para o teu caminho. E você vai ver que você realmente vai trilhar uma vida abundante no Senhor.
Amém? Então eu quero deixar essa palavra para você, que você possa realmente estar cheio dessa palavra nesta noite, que o Senhor possa falar com você e realmente fazer com que você possa se encher dele e viver essa vida abundante que ele tem para a tua vida, ok? Nós vamos orar no final, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a nossa tarefa, né? Nossa tarefa de casa, meditação diária, tempo de oração. Meditação diária, tempo de oração. Nós estamos nessa semana, né, orando como igreja das 18 às 0 hora. 18 a 0 horas. Cada setor, congregação, núcleo, tem entrado num horário, né, para poder falar com o Senhor e ouvir a sua voz, não é? Daqui a pouco tem outro setor que vai estar entrando, né, a partir das 20 horas, e aí até meia-noite estamos orando. Essa é a nossa oração, como relógio de oração, como oração congregacional, orando todos juntos, apesar da distância, apesar de estarmos cada um nas nossas casas, estamos orando, né, em comum acordo, colocando o Senhor aí diante do Senhor, as nossas petições para esse momento que nós estamos vivendo, né, de tantas lutas, de tanta dificuldade, né, e, enfim, mas pedindo que o Senhor realmente faça passar de nós esse tempo de luta, de dificuldade, tá bom? Mas então faça a sua parte também, procure um tempo de oração. Se você está começando, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, faça isso e você vai criando esse hábito de estar na presença de Deus. Coloque um louvor, né? Coloque uma adoração, comece a adorar, comece a louvar o Senhor. Depois vá orando, vá falando em línguas, né? Vá deixando o Espírito Santo falar com você, vá ouvindo a voz de Deus. Depois pegue um texto da palavra de Deus e estude um pouquinho esse texto de acordo com essas diretrizes que nós temos dado para você desde o início. Então vai ser maravilhoso. Você vai ver que você vai realmente viver um outro tempo com Deus, não é? Esse é o desejo do meu coração, tá bom? E o nosso desafio? Nosso desafio, você já sabe, né? Qual é? Nós estávamos aprendendo até agora os livros da lei. Aí eu falei ontem os livros históricos do Antigo Testamento, e agora vai aumentar o nosso desafio, desafio. Então agora nós vamos chegar até os livros poéticos, né? Os 5 livros poéticos, né? Desde Jó até a Cantares de Salomão, né? Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Então nós temos agora o desafio do Gênesis até o livro de Cantares de Salomão, tá bom? Sendo assim, como é que ficou o desafio para essa semana? Esse é o desafio para essa semana, tá bom? Começamos com os 5 primeiros livros da lei. No meio da semana nós falamos sobre os livros históricos. Agora vamos desafiar para que você chegue até domingo aprendendo até o livro de Cantares. Como é que ficou então o nosso desafio? De Gênesis a Deuteronômio, você já sabe, esses são o quê? Os 5 livros da lei, ok? O livro da lei, que são 5. Também de Josué a Esté, esses são os livros históricos e são 12, tá? E agora os livros poéticos, que são 5, tudo bem? Então, esse é o nosso desafio para esta semana. Até domingo nós não vamos mais mudar. Vai ser exatamente esse desafio da semana inteira. A gente está aprendendo, a gente está decorando, citando a palavra de Deus, os livros da Bíblia. Esse é o desafio da nossa semana. Tudo bem? Então eu quero colocar isso para você como o grande desafio da nossa semana, tá bom? Feche seus olhos agora. Se você está enfermo aí onde você estiver, coloque sua mão sobre a enfermidade que está lhe acometendo nesse momento, e quero orar por você agora, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo que estivemos aqui, pela palavra do nosso presidente, pela palavra que ouvimos acerca da tua palavra, que possamos realmente, Senhor, andar nela para podermos viver uma vida abundante como o Senhor deseja que vivamos, Pai, em nome de Jesus. Eu agora coloco diante do Senhor
todos os pedidos de oração que estão chegando, que os irmãos estão compartilhando agora, aqueles que estão nas suas casas, Senhor, precisando desta oração, precisando de um toque do Teu Espírito Santo, precisando, Senhor, do Senhor como Jeová Rafá, aquele que nos cura realmente, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida deles a cura, eu amaldiçoo toda enfermidade, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu oro especialmente pela vida do irmão Raimundo, pela vida do irmão Francisco, Senhor, pela vida da irmã Rai, Senhor, que ela seja restabelecida completamente, e todos aqueles que estão enfermos nesta hora, que estão nos ouvindo, Senhor, que eles recebam a oração da fé salvará o doente, diz a Tua palavra, que eles creiam na Tua palavra e creiam nesta oração, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos Te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, Pai, nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, nos dá uma noite de descanso, um dia de paz no dia de amanhã. Eu quero também aproveitar para orar aqui, repreendendo todo esse vírus, amaldiçoando este vírus, Senhor, meu Deus, e mandando ele para bem longe, Pai. Oramos pelos doentes que estão infectados já com eles nos hospitais, Pai, que o Senhor possa minimizar o efeito dessas coisas na vida desta cidade. Nós oramos por esta cidade, nós nos arrependemos pelos pecados de Manaus, pelos pecados do Amazonas, Senhor. Nós nos humilhamos diante do Senhor agora, Pai, e pedindo perdão por esta cidade, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, Pai. Queima do nosso meio todo mal, Pai, que está vindo como juízo do Senhor sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Amém? Deus te abençoe. Fique com o Senhor. Até amanhã.